Olá, boa noite. Então vamos continuar os nossos papos da jornada interior. Eu trouxe aqui um assunto que eu acho interessante, que andaram me perguntando e tudo mais, que também define um pouco, traz pra gente um pouco da ideia do que é a jornada interior. Então nós vamos trocar uma figurinha sobre para onde que a gente vai neste mundo, para onde que a gente vai desenvolver nesse mundo, que expectativa a gente tem sobre o que é que nós queremos fazer realmente da nossa vida. Essas são ideias que eu trago aí, né, que vem para nós sobre o desenvolvimento dessa jornada que é a jornada interior. Eu sou o Luiz Mota, psicólogo, e a gente continua a nossa conversa. Então, para onde que a gente vai? Sabe, eu até anotei umas coisas aqui que eu não quero esquecer. No fundo, essa perspectiva, essa ideia, essa vontade de fazer com que coisas aconteçam na nossa vida, que a nossa vida comece a ter sentidos, comece a ter propósitos, objetivos, ou até mesmo a ideia de que existe algo estranho em nós e que a gente gostaria de trabalhar, que a gente gostaria de modificar, essa é uma ideia latente. Muitos pacientes meus me procuram exatamente para que a gente possa chegar a esse consenso, chegar a essa ideia, né? Então a frase para onde que a gente vai, ela tem muito sentido para a gente, porque no fundo vai dizer para nós de coisas das quais nós queremos, de coisas das quais nós desejamos, coisas das quais não está na prateleira do supermercado. Então nós precisamos caminhar nisso, nós precisamos entender isso. Bom, sob esse ponto de vista, então, se a gente deseja caminhar, nós precisamos entender que caminhada é essa, né? No fundo, sob o ponto de vista daquilo que nós desejamos de nossa vida, aquilo que temos na nossa mente, aquilo que pensamos, é uma construção. É uma construção de todos os momentos, as experiências, os caminhos que nós já adotamos em nossa vida. Ou seja, a vida que vivemos mostra para nós, dá para nós um handicap, dá para nós um entendimento do que realmente nós deveríamos fazer da nossa vida. Caminhar é um processo. Então aquilo que você aprendeu, aquilo que você viveu, aquilo que foi entrando dentro de você, na sua mente, na sua percepção, forma o que você é hoje. Você é a soma daquilo que aconteceu. Muitas pessoas dizem a respeito de terapia exatamente essa frase, né? Ai, tá legal, tá bom. Tudo quer dizer infância, tudo quer dizer a nossa vida anterior. É verdade, porque esse foi o caminho que nós fizemos, esse foi por onde nós passamos, e é exatamente onde existe o gargalo, é exatamente onde existe essa questão que nos é premente, que nos é colocada, de que a gente transita por caminhos dos quais nós apenas aprendemos, né? Então, muito daquilo que nós somos, nós não temos ideia de por que somos. Quase tudo daquilo que nós aprendemos, desenvolvemos, nós não temos ideia de onde veio. Porque, no fundo, veio de uma realidade do qual a gente não controla. Uma realidade do qual a gente transita, mas não tem plenamente claro, não tem plenamente na razão. Então foram situações. Além disso, é importante entender que as nossas emoções comandam essas experiências. Então aquilo que a gente sente, aquilo que a gente se emociona, fatos impactantes, independente de quando foi, também influenciam fortemente no como nós experimentamos a vida e, obviamente, entendemos uma caminhada. Sobre essa perspectiva, se a gente pensar então caminhar para que as coisas aconteçam, então é interessante a gente ter claro conosco, ok, pode ser que a gente só faça objetivos, que a gente faça métricas, que a gente comece a procurar meios de resolver as nossas questões. Ótimo. Então a gente agarra numa coisa, né, por exemplo, num plano e coloca isso para
para funcionar. Vou dar um exemplo. A gente um dia decide, eu vou fazer um regime porque eu quero emagrecer. Quantas pessoas realmente conseguem fazer isso? Ou a gente fala, não, vou guardar dinheiro porque eu quero comprar um bem qualquer. Quantas pessoas realmente conseguem fazer isso? E aí a gente pode pensar, né, ou até objetivos de métricas para trabalho e tudo mais. E a gente fica pensando, por que é que, então, a gente não consegue realizar aquilo que deseja? Afinal de contas, a gente deseja com muito, muito empenho, a gente quer que a coisa aconteça. E por que, que a gente não consegue fazer isso? Porque nossas emoções nos boicotam. Então, para dar passos para frente, nós precisamos entender, conhecer e saber o que vem atrás de nós. Qual foi a história que aconteceu na nossa vida? Por que é que nós chegamos a esse ponto? Então, não é apenas, é importante que a gente faça planos, é importante que a gente tenha objetivos, foco, é importante. Mas não é apenas colocar objetivos futuros que vai nos levar ao lugar que a gente deseja. Muitas vezes é necessário a gente conhecer o que aconteceu atrás, a gente se conhecer, a gente se compreendendo, então facilita muito dar passos à frente. Outra história que geralmente as pessoas me mostram, me perguntam, me colocam em xeque e tal, é sobre a questão da mudança, né? O que é mudança? Eventualmente a gente olha para a mudança como vendo alguma coisa assim, estava assim e virou assado. Ok, isso é fato, é uma mudança. Mas as mudanças, elas são, na verdade, sutis. Elas são, é, na nossa essência, elas vão desenvolvendo lentamente. A gente vai virando um jogo. E a gente fala, puxa, eu não queria que fosse tão lento. Eu queria que fosse rápido, eu queria que resolvesse rápido. Pois é, mas nós não chegamos aonde nós chegamos da noite para o dia. Nós não chegamos aonde chegamos só porque de repente aconteceu algo e aí eu mudei. Se a gente tem uma percepção disso, é porque a gente não estava conseguindo ver antes e passou a ver depois, tá? Porque no fundo as mudanças são lentas, elas vão se desenvolvendo, elas vão acontecendo. E à medida que acontecem, então transita-se, né? Acontece o trânsito entre um ponto e outro. Então, quando a gente pensa em mudanças, existe uma pergunta essencial, uma pergunta importante que a gente precisa ter claro, que é, muito bom, eu quero fazer mudança, mas se eu continuar fazendo aquilo que eu venho fazendo até hoje, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. E isso é um fato. Então, se eu não aprender com a minha história, eu estou fadado a fazer de novo aquela mesma coisa. E mais, o aprendizado da minha história é um ponto, é um caminho. Para além disso, eu preciso também, conhecendo aquilo que me levou a comportar de um modo que eu não quero, então começar a atuar nesse comportamento, nesse modo de viver, e aí, à medida que eu vou atuando nisso, as coisas vão mudando. Atuação também é algo que é importante a gente entender, né? Então tá, eu quero fazer as mudanças, eu estou disposto a fazer as mudanças, eu estou comprometido com mim mesmo para fazer as mudanças, eu quero que a minha vida mude, maravilha, perfeito, mas eu tenho que entender que as coisas que estão gravadas em mim, elas são como verdades de fé. Nós temos gravados em nós marcas tão profundas que elas são comparáveis à fé, né? Aquilo que a gente acredita de todos os modos e não há o que tire da gente. Então, sendo uma verdade de fé, o que vai acontecer é que no fundo você comporta de uma determinada forma porque essa é uma forma que você acredita que é a verdadeira. Nós temos isso de uma forma muito egóica. Nós compreendemos que aquilo que a gente acredita é a verdade e eu não devo mudar. E no fundo, essa verdade que a gente acredita nela na verdade, né, é um fato de que são coisas que foram guardadas em nós, que nós acreditamos porque nos dá segurança, mas que se a gente não quebrar, a gente não vai executar a mudança.
Então, quebrar verdades internas, estar aberto, compreender, correr atrás da compreensão é também um caminho para que as mudanças aconteçam e para que a gente possa ir para os caminhos que a gente deseja ir, para que a gente possa ir para a realidade que nos interessa, a realidade que a gente deseja ter conosco. Um fato que eu considero absolutamente importante, que eu digo sempre, digo para meus pacientes, digo para as pessoas que me procuram, um fato que para mim é muito importante é: não importa a velocidade, o que importa é a direção. O que quer dizer isso, né? A gente quer mudanças estalando o dedo, que a coisa aconteça de um dia para a noite, que as coisas sejam rápidas, que a gente tenha, então, resultados muito rápidos, que esteja tudo muito, muito fácil e que em pouquíssimo tempo a gente tenha uma nova perspectiva, um novo modo de estar vivendo. A grande questão é que, de verdade, não dá para a gente fazer uma mudança rápida, porque nós precisamos conhecer o passado, entender aquilo que a gente está vivendo e começar a promover a mudança exatamente naquilo que a gente está precisando se colocar. E aí tem uma questão que é muito interessante, que é: muito bom, já que eu não posso fazer uma mudança rápida, já que eu não posso fazer uma mudança que vire a mesa da minha vida correndo, então eu não quero fazer nada. Também não é verdade. A gente não pode também, porque determinadas coisas levam algum tempo, que a gente desista de tudo. Ah, então não quero saber de mais nada. Também não é assim. A gente precisa ir gostando da mudança. Na verdade, eu costumo dizer que a gente precisa gostar do caminho, né? Então eu tenho um norte que eu começo a estabelecer, e eu começo a entender, e eu começo a caminhar nele. Isso vai nos levar a um lugar muito bom. Eu não posso precisar em quanto tempo, mas posso precisar que, com certeza, eu estando bem orientado, eu posso ir para onde eu quero ir. Eu vou para o lugar que eu quero ir. Eu vou para a realidade que eu quero ir. E essa realidade vai se construindo dia a dia. Então, cada dia eu estou um pouco melhor. Cada dia eu caminho um pouco melhor. Então, isso é muito importante, porque quando eu estou orientado para aquilo que é o correto, para o norte que eu estou desejando alcançar, para aquelas metas em que eu realmente me coloco, isso vai fazendo com que meus dias estejam cada vez mais próximos do meu objetivo. Quanto eu vou alcançar do meu objetivo? Não sei, até porque eu não sei o tamanho do objetivo que você está colocando. Eu espero que seja grande, grande o suficiente para 2 vidas, grande o suficiente para que a gente cumpra essa e termine olhando e dizendo: puxa, olha, foi muito bom, mas eu queria mais. E é o fato, né? Então, veja, nós precisamos estar muito mais focado na ideia de que a velocidade com que eu vou empreender vai depender de muitos fatores, mas a direção que eu quero empreender depende muito de mim mesmo, depende daquilo que eu quero. Em geral, a gente poderia imaginar uma imagem. Outro dia eu estava falando com um paciente isso, a imagem de um veleiro, né? É interessante, o veleiro, ele usa a força do vento para se movimentar. Mas não tem problema de onde é que o vento vem. O vento pode vir de qualquer lugar, porque existe uma estratégia com as velas para que eu vá sempre na direção que eu quero ir, independente de onde o vento vem. Essa é uma imagem muito bonita para dizer para a gente: olha, não importa como é que vai ser, não importa como é que vai ser o caminho, não importa como eu vou estar caminhando, o que me importa é que eu esteja caminhando na direção certa, não na velocidade, mas na direção certa. Obviamente, vão ter momentos em que a gente vai dar grandes passos ou uma grande corrida parecida com um corredor de 100 metros. Outras vezes a gente vai ser como uma maratona, pequenos passos, devagar e tudo para a gente alcançar lá. Mas não importa, o que importa é estar na direção correta e principalmente gostar do caminho. Se eu estou orientado para o caminho correto, se eu estou orientado para aquilo que eu quero, se eu estou orientado para onde eu quero chegar, se eu tenho clareza nisso, se eu já entendi todos os parâmetros anteriores e agora eu estou olhando para o futuro. Bom, se tudo isso diz respeito a esse caminho que eu estou desejando levar, então eu tenho que gostar de tudo isso. E muitas vezes
vai acontecer de ter percalços, de ter coisas que aconteçam que não sejam exatamente aquilo que eu gostaria que acontecesse. Muitas vezes vão acontecer fatos externos que possam até tirar o meu ânimo e tudo mais, mas não importa. Eu quero gostar disso. Eu quero acordar de manhã motivado a fazer isso. Eu quero ter foco nisso, eu quero ter olhar nisso. Eu quero gostar da vida que eu estou levando. Essa é, na verdade, uma face muito importante que a gente não pode se perder dela. Uma coisa importante também é: estamos indo para onde queremos estar? Você sabe que na Bíblia tem, e em muitos lugares diz isso e tal, que a gente não tem aquilo que quer porque a gente não sabe pedir, né? E a gente fica meio com raiva disso, assim, eu sei pedir sim, eu sei o que eu quero e tal. Não, a gente não sabe. A gente fica patinando em ideias que muitas vezes não são nem nossas. Não é nem a gente que gosta daquilo, mas a gente vê que as pessoas falam sobre isso. Há uma conversa sobre o assunto. Algumas pessoas dizem que aquilo é muito legal, que aquilo é muito importante e tal, e aí a gente fica motivado a ter aquelas coisas. E é quando a gente não sente que aí aquilo nos preencheu, porque na verdade não está refletindo o nosso desejo interno, o desejo que a gente realmente quer. Então é muito importante também que nessa caminhada para esse lugar que a gente quer ir, que a gente comece a refletir também o que será que eu realmente quero, né? A gente tem muita dificuldade de compreender isso, tem muita dificuldade de observar e saber, não, eu quero caminhar por aqui, eu quero fazer esse tipo de coisa, eu quero que as coisas aconteçam desta forma e tal. Nós temos muita dificuldade disso. Nós temos muita dificuldade de saber o que realmente queremos. Talvez essa seja uma grande dor que nós temos. O que será realmente que eu quero da minha vida? O que será que vai nortear, ou vai me dar felicidade, ou vai me dar prazer? Porque a gente recebe, né? A gente é vendido para nós e a gente compra imagens de coisas que julgamos ser boas. Então a gente executa. Entre os jovens, por exemplo, isso é muito comum. As pessoas são inteligentes, sabem estudar, entendem para onde que as coisas vão. Então, para elas passarem num concurso, terem um trabalho legal, ganharem dinheiro, não é tão difícil. É factível. E aí o que acontece? Depois a gente está fazendo assim, olha, eu fiz a cartilha que me disseram direitinho e deu tudo certo e funcionou, mas eu não sou feliz. Parece que falta alguma coisa, parece que isso não completa. Por outro lado, algumas pessoas batalham muito também para tentar estar num determinado lugar, de estar de uma determinada forma, e também não alcançam e ficam, puxa, eu queria muito alcançar isso. Por que será que eu não consigo? Por que será que isso não se torna realidade? Eu faço a cartilha, como dizem, mas não se torna realidade. É um processo, gente. A gente querer saber exatamente aonde é que a gente está, onde é que a gente quer chegar, o que é que a gente deseja, é um processo. Um processo de maturidade, um processo de reconhecimento e conhecimento de nós mesmos. Quando a gente entende exatamente por que é que a coisa está acontecendo, por que é que eu estou daquela forma, quem sou eu, quais são as minhas dores, quais são as minhas angústias, como é que eu sou internamente. Quando eu começo a entender isso, aí eu começo a saber exatamente o que eu gosto. Na verdade, essa é uma pergunta que eu faço para meus pacientes e invariavelmente eles não têm uma resposta clara. Eu pergunto: o que você realmente gosta? E a pessoa não sabe dizer o que realmente gosta. Gosta de algumas coisas, diz algumas coisas que gostam, comida, algumas atitudes, algumas coisas assim. Mas olhar para si mesmo e falar, puxa, o que eu gosto realmente, né? Onde eu gosto de estar, o que eu gosto de fazer, que pensamentos me deixam feliz, que coisas eu gosto de fazer sozinho, junto com um grupo, o que eu imagino de mim mesmo no futuro, enfim, várias coisas relacionadas a esse estar, né? A esse bem-estar.
boas coisas que podem acontecer, boas coisas que podem nos impulsionar e nos levar a um lugar existencial que nos deixe bem, que nos deixe feliz, que mostre para nós situações e coisas que a gente vira e diz: ai, que legal, eu gosto muito de estar nesse lugar existencial, eu gosto muito da minha vida, eu gosto muito de coisas que estão acontecendo na minha vida. E isso eu estou falando apenas no âmbito pessoal, porque a gente pode também parar para pensar sobre o âmbito coletivo, sobre o âmbito de duas pessoas, namoro, noivado, ficante, esposa, sei lá. Ou seja, a gente tem dificuldades de saber exatamente o que a gente quer, porque a gente gasta muito tempo com coisas que eventualmente não são essenciais para nós. Um aspecto que contribui muito para a gente compreender a caminhada, para a gente ter um norte, mas principalmente, como eu disse, gostar do caminho que está fazendo, uma coisa importante é a gente estar no momento presente, a gente está no momento de agora. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades do nosso tempo. Praticamente é um paradigma, é uma coisa que a gente não consegue entender. Estar no momento presente, estar no agora, fazer agora, viver agora, experimentar a vida, ter as experiências da vida do momento presente. Isso não é simples. Geralmente as pessoas têm a maior dificuldade com isso. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque nós vivemos num tempo onde nós somos absolutamente solicitados o tempo inteiro. Ou seja, existe muita coisa que nos distrai, muitas coisas que nos chamam, muitas situações que nos chamam, muitos objetos que nos chamam, né? Então, por exemplo, nós somos solicitados de uma forma extrema no trabalho, nós somos solicitados por amigos, principalmente com coisas a fazer e tudo mais. Nós somos solicitados pelos aparelhos eletrônicos, notebook, celular manda na gente, televisão, outras coisas. Nós somos solicitados pela performance social, pela performance familiar, por coisas que nós vivemos e experimentamos. Na verdade, nós somos solicitados de muitas formas, de muitas formas. E isso porque transita na nossa mente o tempo todo, porque está sempre nos levando a algo ou coisas assim, e a gente tem que manter, né, essa performance, isso tira de nós muito da possibilidade de viver o momento presente, porque a gente está sempre oscilando em passado, futuro, em movimentos externos e tudo, e a gente tem dificuldade de vir para o nosso interior e nos conhecer, viver, experimentar a vida que está acontecendo agora. E no fundo, uma coisa que é importante a gente compreender, algo que não dizem para nós, que não nos ensinam e que a gente precisa ter claro com a gente é, na verdade, só existe o momento presente. Nossas preocupações, o nome já diz, né? Pré-ocupação, ou seja, eu estou ocupado antes. Nossas preocupações não resolvem a vida, não resolvem o momento presente. Nos tira do momento presente, mas também não te resolve o futuro. Porque no fundo é uma pré-ocupação. Estou ocupado antes do momento em que realmente preciso estar. Então, se o problema é amanhã, a solução tem que ser dada amanhã, então nós vamos buscar entender aquilo para ter a solução, mas não ficar focado naquele momento lá. Viver o momento agora. Quantas pessoas não almoçam, ou almoçam, melhor dizendo, mas não sabem o que comeram, não sentem o gosto do que comeram. Quantas pessoas entram no carro, chegam no destino e se fazem uma tentativa de pensar por onde foi que passou, não consegue, porque estava tão absorto nos pensamentos que não viveu aquele momento. Quanta gente tem uma viagem marcada, sensacional, que era exatamente aquilo que quer, está indo para onde deseja ir, mas na verdade tira um monte de fotos e tudo, mas não viveu aquele momento. Não traz consigo uma experiência que foi marcante internamente, que preencheu emocionalmente, e aí viveu um momento assim, passou pelo momento. Quantos são esses momentos na nossa vida? Quantas vezes
o final de semana passa e a gente não vê o que aconteceu, não viveu aquilo que aconteceu, não experimentou tudo aquilo. É uma realidade na nossa vida. Muito, muito, muito. A gente não está conseguindo viver o momento presente. Esse é um tema que eu ainda vou voltar a falar muito com você sobre isso. Quero fazer um vídeo só nesse aspecto, para a gente tentar mergulhar um pouco mais, para a gente tentar conhecer mais, para a gente tentar dar passos melhores e maiores para que a gente possa conhecer isso, viver o momento presente, saborear aquilo que está acontecendo e poder celebrar tudo isso, né? E isso se transformar em uma memória, se transformar em uma realidade que nos faz crescer, que nos faz sentir melhor, que nos faz bem. Que mais? Mudanças para ser um ser humano melhor. Isso é um fato, né? Se existe uma motivação que me traz para fazer a jornada interior, para ser psicólogo, para tratar pessoas, se existe uma realidade que me chama, é o fato de que eu quero sair daqui melhor do que entrei. Ou seja, eu quero caminhar na minha vida de tal forma que eu possa ser um ser humano melhor à medida que vou envelhecendo, que eu seja um ser humano melhor, mais completo, mais inteiro comigo mesmo, à medida que a vida vá passando, de tal forma que eu possa crescer, que eu possa me desenvolver, que eu possa ser uma pessoa melhor, que eu possa compreender coisas que eu necessito compreender para que a vida aconteça de melhor forma em mim. Ser um ser humano melhor é algo complexo, não é simples, né? Porque a gente tem que pensar em todo o aspecto que envolve um ser humano. Não é só a questão racional, não é só a questão de comportamento, são muitas questões que juntas vão trazer uma resposta melhor para nós, uma resposta que nos deixe mais inteiros, que nos deixe mais próximos de nós mesmos, daquilo que somos, daquilo que vivemos, daquilo que queremos. Ser um ser humano melhor é ser alguém que está inserido numa comunidade que agrega valor a essa comunidade, que a faz crescer, que a faz crescer no trabalho, que a faz crescer na vida familiar, que a faz crescer nas amizades, no social. Ser um ser humano melhor. E a gente confunde muito isso. A gente imagina muita coisa, e às vezes até doideiras, para que justifique a ideia de ser um ser humano melhor. Mas no fundo, o que nos faz melhor, o que nos faz ser gente, gente do bem, gente que está comprometida com a vida, é um autoconhecimento muito grande. Porque a gente se perde nas nossas emoções, a gente se perde na nossa história, a gente se perde nos nossos comportamentos, a gente trafega sobre a vida nossa e dos outros, a gente trafega sobre verdades que a gente acredita ou não, enfim, a gente faz uma caminhada que nos dá muitos aspectos a serem mudados. A ideia de que nós não somos absolutamente perfeitos, a ideia de que nós não estamos prontos, ela às vezes nos assusta, às vezes nos deixa desanimado. Então é importante entender que nós precisamos, seria um norte muito interessante, buscar ser um ser humano melhor, ser alguém de mais qualidade, ser alguém de mais energia, de mais força, de mais comprometimento com a vida, com as coisas, com tudo ao redor. Então, é um caminho que vale a pena, mas que é um caminho que vai solicitar de nós uma mudança diferenciada, uma mudança que nos leve a um conhecimento daquilo que realmente faz de um ser humano uma pessoa especial. A gente às vezes tem algumas cartilhas que dizem para nós que é ser esse ser humano especial, mas no fundo, quando olhamos para nós mesmos, quando a gente nos reconhece, né? Eu gosto muito de dizer que quando a gente se olha, quando põe a cabeça no travesseiro,
às vezes a gente percebe que tem muita pedrinha para lapidar ainda, né? Quando a gente está só com a gente mesmo, muitas vezes a gente olha e diz: puxa, como eu precisava fazer uma mudança maior, como eu precisava de algo mais, como eu realmente deveria, com toda certeza, deveria fazer um caminho melhor, ser mais completo comigo mesmo. E aí tem várias coisas que nos pegam, né? Nossos medos, nossas angústias, a nossa história, os nossos desejos, enfim, tem bastante coisa. Isso é conversa para outro vídeo. Uma coisa que é importante também, eu gosto muito de lembrar, que diz muito respeito a isso, para onde a gente vai, é tudo muda. A nossa vida, o Lulu Santos tinha razão, né? Tudo muda o tempo todo e em todo lugar. Na verdade é isso. A nossa vida está em constante giro e mudança. Quem não está percebendo mudança é porque está absolutamente distraído com seus próprios pensamentos, com seus próprios sentimentos e com suas próprias verdades. A vida é um processo, ela está em movimento. E se há alguma coisa que a vida gosta de verdade, que a existência gosta de verdade, é da mudança. Você pode observar no que ocorre na natureza, por exemplo, né? A gente tem o movimento das estações, o movimento, se a gente não mexer, você veja como as plantas crescem, morrem, como movimentam, como desenvolvem, como acaba crescendo, como acaba soltando frutos, flores, aí cai as folhas, aí volta. O movimento é uma constante na vida. E às vezes nós ficamos presos no nosso cotidiano, né? De fazer tudo a mesma coisa, do mesmo jeito, uma vida que não muda, uma vida que não cria coisas gostosas, não cria sabores, né? É uma verdade, a vida está em constante movimento. Nós também vamos falar disso, mas o movimento é o que rege a vida. Então, quando a gente olha para nós e, sob o ponto de vista daquilo que a gente conhece, diz que estamos envelhecendo, o que na verdade acontece é que nós estamos em constante movimento. Só que a gente se apercebe do movimento físico e não cuida do movimento mental. Então nós precisamos mudar a nossa mente, criar novos pensamentos, criar novas formas de se olhar e se ver, criar novos processos para que a gente então faça novas experiências. A gente insiste em estar sempre fazendo sob o mesmo prisma, sobre a mesma experiência. Nós precisamos de novas experiências para que esse processo crie movimento, que a gente entre no ciclo que a vida nos oferece, entre no ciclo que a natureza e tudo à nossa volta oferece para nós. É através disso que a gente consegue realmente produzir também em nós experiências novas o suficiente para que as mudanças aconteçam. Então nós precisamos dar esses passos. Outro ponto, uma compreensão clara de que nós não estamos prontos. Verdade, nós não estamos prontos. Muitas vezes a gente encontra adultos que olham para si mesmo como se fosse uma matéria acabada, uma matéria pronta, algo que não tem mais o que ser feito. E muitas pessoas dizem isso: eu sou desse jeito, não mudo, não vou fazer mesmo, nada vai acontecer mesmo e tal. Não é verdade, meu amigo, não é verdade, minha amiga. A gente muda, nós não estamos prontos, nós estamos constantemente em construção. Pode ser que eu até aceite o fato de que eu vou continuar do mesmo jeito, que eu não vou fazer mudanças, que eu não vou fazer nada que eu queira de diferente e tal. Eu posso até aceitar esse fato, mas a realidade é que nós estamos em mudança, o tempo todo em mudança, o tempo todo precisando, querendo, desejando, lutando para que algo novo aconteça, para que a vida aconteça em nós e aí a gente possa realmente ser uma outra pessoa. Não estamos prontos. E é uma bênção que a gente não esteja pronto, é uma maravilha que a gente não esteja pronto, é salutar que a gente não esteja pronto. Nós precisamos mesmo ir fazendo grandes caminhadas, fazer grandes processos, trazer novas coisas, se admirar, se assustar,
perceber a delícia que é estar vivo, perceber a delícia do que é estar na vida, de tantas coisas que existem na vida. Existe um paradigma, eu conversei com uma paciente esses dias, eu estava contando essa história para ela, do peixinho dourado. Já viram aqueles peixinhos dourados que a gente compra em aquários assim, e tudo mais, né? Então, na verdade, no habitat natural, ele é bem grande, ele é bem maior do que aquilo que a gente vê no aquário. E por que, que ele fica daquele tamanhinho no aquário? Porque desde pequeno ele é confinado em caixas pequenas, em caixas menores, com menos água, com menos oxigênio, e aí ele, de certa forma, entende que ele não pode crescer, que ele tem que ficar pequenininho para dar conta de viver naquele aquário. E aí depois, quando cresce, ele continua daquele mesmo tamanho, né? Quando chega a fase adulta do peixe. Então veja, é mais ou menos essa metáfora que acontece com a gente. A gente fica preso a uma ideia de que somos de tal jeito, de tal jeito, de tal forma, e assim a gente não se dá a oportunidade de conhecer novas coisas, de abrir a nossa mente, de entender que existe um mundo que é muito maior do que aquele mundo que a gente vive, um mundo que é muito maior do que a existência que a gente conhece. Sobre esse ponto de vista, então a gente tem, na verdade, muito ainda a acrescentar em nós, muito o que crescer em nós, muito o que desenvolver em nós. E a gente quer fazer isso, eu tenho certeza, eu sei que você quer, né? Então veja, nós não estamos prontos. Nós realmente precisamos caminhar mais, viver mais, nos permitir ir além do horizonte que a gente está acostumado a ir, nos permitir ir além da vida que a gente entende e percebe. Muito bom. Gosto muito de uma ideia que eu pratico no consultório e que digo para os meus pacientes: se há um motivo para a gente fazer terapia, o motivo é que a gente possa ser inteiro com a gente mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Inteiro. O que eu quero dizer com isso? No fundo, a gente olha para a gente e custa a compreender que nós estamos todos fragmentados, estamos todos presos a realidades que, na verdade, não nos ajudam a transmitir, viver, comportar, estar com todo mundo, estar consigo mesmo de forma, da forma, né, da maneira como eu sou realmente, como eu quero ser realmente, como eu desejo me apresentar realmente. A gente gostaria, né, eu vejo nos pacientes e tudo, um desejo enorme que a pessoa possa, de verdade, factualmente, que a pessoa possa experimentar na sua própria vida, né, a existência de si mesmo, estar inteiro consigo. Terapia vem para isso. A jornada interior está aqui para te ajudar a fazer isso. Fazer com que a gente comece a se sentir inteiro com a gente mesmo. Que a gente junte os pedaços de nós. Que a gente forme um mosaico desse pedaço. Que a gente consiga, então, transitar de uma forma onde, no fundo, eu olhe para mim mesmo e me entenda. Me queira, me goste, me ame. Que eu ame tudo que eu sou. Não só aquelas coisas que eu acho que são boas. Eu amo o conteúdo inteiro, mesmo aquilo que também me faz sofrer, mesmo aquilo que também não me faz tão bem. Porque quanto mais eu me amo como sou, mais eu sou inteiro comigo mesmo. E na verdade, eu acredito muito que se há um motivo da gente estar aqui, é o motivo da gente ser inteiro com a gente mesmo. É o motivo da gente se olhar, se amar, se gostar. Não através de coisas que a gente nem entende. A gente vai fazer isso porque a gente vai compreender as coisas e vai viver, sim, também com aquelas coisas, também com aquilo que eu acho que não é legal, também com aquilo que às vezes já disseram para mim várias vezes que não é bom, mas que eu vou poder estar sob minhas mãos. Então, quando a gente começa a ficar inteiro com a gente mesmo, a gente passa a ser dono de nós, dono dos nossos sentimentos, dono das nossas emoções, dono daquilo que a gente acredita que, sendo aceito,
sendo gostado, vai fazer de nós alguém melhor e assim transitar pelas mudanças. Então, é importantíssima a ideia de que nós precisamos profundamente gostar de nós mesmos a ponto de sermos inteiros, sermos um mosaico lindo, colorido, perfeito daquela existência que somos, independente daquilo que a gente encontra em nós e daquilo que a gente possa julgar de nós mesmos. É um caminho, mas ser inteiro com a gente mesmo. E por fim, vamos correr atrás daquilo que nos faz melhor. Se há uma questão que eu acho deliciosa, é quando a gente consegue perceber que determinadas coisas, determinadas pessoas, determinados sentimentos nos faz ser uma pessoa melhor. E isso é fundamental. Fundamental que a gente possa olhar numa reflexão, num determinado momento, olhar para a gente mesmo e aí fixar em nós, olha que interessante, eu estou conseguindo fazer essas coisas, eu estou ouvindo a jornada interior e eu posso ser um pouco melhor, eu me sinto melhor, me faz dar caminhadas, me faz dar passos, me faz ter reflexão. Trabalhar com a gente para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Eu digo com toda certeza que se há algo que é muito gostoso é quando a gente olha para trás, vê como a gente era e diz, puxa, olha como eu mudei, olha como eu estou melhor, olha como eu dou passos, olha como eu consigo ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para minha vida, para as coisas. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o nosso papo de quarta-feira. Quarta-feira tem mais. Eu queria que você fizesse o possível para deixar aqui embaixo os seus comentários. Queria que você também, que ainda não agregou as nossas redes sociais, aqui embaixo também tem lá os links para isso. É muito legal, porque à medida que você vai se juntando a nós na jornada interior, você vai ter a oportunidade, além de, claro, receber os vídeos, receber os materiais, também ter acesso a outras coisas. Porque a ideia da jornada interior é ser esse ser completo, trabalhando junto com você para que a gente chegue onde a gente quer chegar. Um grande abraço, ótima semana, até semana que vem.